Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast e programa de rádio sempre às 3 da tarde de sexta-feira na Rádio Brasil de Fato no 98.9 FM, também no seu aplicativo de streaming preferido e no canal de YouTube e no site do brasildefato.com.br. Episódio número 110, contando com a presença da cantora, compositora, multi-instrumentista, multiartista, multitalentosa Cato. Lançou um disco ano passado e o disco ainda tá rendendo muito assunto pelo que vocês vão ver aqui, e a gente vai saber muito mais também do processo de criação, de como funciona a cabeça desta grande artista. Confere aí. Cato, super bem-vinda aqui ao Sabe Som. Obrigado, amor. Obrigado pelo convite. Pô, demais que você aceitou. Como é que tá a vida? Projetos, shows, disco? Eu tô, assim, surfando a grande onda do último disco que eu lancei, assim, né? Foi ano passado, a gente lançou Caminhos Selvagens, que é o meu disco de inéditas e de músicas minhas, de composições minhas. Sim. E tá em turnê com ele, tá aí vivendo esse momento incrível, assim. Passou por onde já? Ai, gente, Brasil, a gente circulou bastante, já fui pro Brasil inteiro quase. Fomos pra Europa no passado, fez Portugal. Como é que foi? Lisboa, Madrid, Barcelona, Paris e Braga, Uruguai. Agora a gente vai para Buenos Aires mês que vem. E é isso, Rio, São Paulo, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, blá blá blá. E é isso, né? Eu acho que um trabalho também, o disco vai fazer um ano em maio. É muito recente, a gente tava até comentando como é intensa. Assim, o fazer, né, tipo, e tá na estrada, é tudo muito visceral, mas é maravilhoso, assim. Quando chega agora esse momento também, que já faz um tempo do lançamento, né, já tá, vai fazer quase um ano, que as pessoas já estão cantando todas as músicas do disco, é muito bom. Este momento é uma delícia. Esse momento justifica todas as noites em claro. Quem que tá na banda contigo? É eu, o Fábio Pinchovski na guitarra, direção musical, vocais também, o Jojo Inácio na outra guitarra. Que são os dois produtores do disco, né? Sim. A Júlia Kluber, genial, nos vocais e no piano. Michele Abu, bateria. Incrível. E Bubu, Gabriel Maial no baixo. Que massa. Pô, bandaça. Bandaça dos meus sonhos. Eu tô muito feliz. Porque eu acho que chegar na nossa banda dos sonhos é também com certeza. É uma conquista, né? Eu tô me sentindo chiquérrima. Sinceramente, eu tô amando, tô achando tudo chiquérrimo. Tô exausta, tô. Óculos escuro 24 horas, sim. Mas acontece, faz parte. Não, mas tá maior estilo também, tá tudo certo. Cara, e essa pegada rock and roll que chegou no som do disco, que já vem um pouco do anterior também, foi produzido, os dois produzidos pelo Fábio, né? Sim. Talvez eu tenha perdido alguns episódios, assim, no meio dessas temporadas todas, assim. Mas é outro som daquele som que você estava fazendo há 10, 15 anos atrás, né? Claro. Óbvio, porque... Mas é que quando eu cheguei em São Paulo, eu era assim, eu era uma criatura, eu tinha experiência, eu vinha da cena de rock de Porto Alegre, então isso é um dado. Eu venho dessa cena porque é a cena que eu cresci, que eu vivi, dos anos 2000, na época que o rock era o pop da época. Especialmente em Porto Alegre, que tem uma tradição enorme disso. Nos meus primeiros trabalhos aqui, era um trabalho que era quase mais de pesquisa, eu tava aprendendo. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente aprender com as melhores coisas, né? Sei lá, tava até ontem dando uma entrevista falando do Chico Buarque, que é um cara que eu amo, que eu escuto pra caramba e que eu comecei a compor ali, aprendendo a tocar as músicas dele. Tinha um monte de ecos de outros compositores e naquele início, quando eu tinha 21 anos de idade, né? Então isso faz um tempão, assim. Só que o que acontece, o que eu sinto, é que eu fui aos poucos não só encontrando a minha turma, mas me profissionalizando para poder encontrar e fazer o som que eu queria fazer. Porque é claro que tem muita coisa da guitarra, tem muita coisa de shoegaze, tem umas coisas assim com muito mais sintetizadores, mas ao mesmo tempo a composição, o cancioneiro, as ideias de melodia, de composição também estão lá nos primeiros discos, sabe? Eu acho que o que foi mudando foi que eu acho que o meu trabalho ele foi virando uma síntese de tudo que eu já tinha feito, do que eu gostava, e chegou numa coisa que, sei lá, parece muito com a minha cara, assim. Mas o rock sempre foi o meu maior tesão. Só que no começo da minha carreira era mais difícil de eu poder colocar esses elementos, até porque tinha muita interferência, né?
E era muito mais É. difícil. Porque eu trabalhava com gravadora no começo, né? Tipo, o meu primeiro disco, Nesse sentido. eu não tinha... Quer dizer, eu acho que eu consegui fazer tudo que eu queria fazer, mas não tinha até... O ouvido do público mudou muito nesses 15 anos, eu acho. Eu acho que hoje a gente tem um público uma gama estética muito maior para poder fazer trabalhos muito mais plurais do que em 2010. Interessante essa visão. Eu acho. Eu acho que as pessoas hoje têm um ouvido muito mais permeável para esse tipo de coisa. Eu acho. Cara, eu acho que isso era uma coisa muito acho mais de interessante. nicho, assim. O que chegava para as pessoas em 2010 um som mais sujo, mais ruidoso, com uma voz mais atrás, com muito mais reverb. Isso era uma coisa que dentro da produção nacional não existia. Mesmo os discos dos artistas independentes, os discos de rock também já tinham uma voz mais limpinha. Os discos eram um pouco mais limpinhos nessa época. Cara, faz total sentido isso, porque em 2011, quando saiu o primeiro disco do Metametá, e começa com o violão do Kiko, a maldição do Kiko Dinucci, que é citado em todos os episódios desse podcast. O violão do Kiko tá com um plastiquinho, meio que imitando um som fuzz orgânico, né? Com o plastiquinho na corda do violão. Cara, teve gente que vinha devolver o CD e falar, cara, meu CD tá com defeito, porque tá com ruído aqui. Eu falei, não, é isso mesmo. Sim. Depois também, no Metal, a primeira faixa, o Exu a gente gravou com um drive na voz da Jussara também. As pessoas falavam, sim, cara, tá com algum problema na primeira música, tá uma barulheira. Eu falei, não, é isso. Eu acho que, inclusive, vocês foram um dos grupos que trouxeram, assim, isso cada vez, assim, que trouxe isso para um público grande, assim, sabe? Essa parada, assim. Público grande, assim, não... Mas é grande. Não digo, assim... É grande. Eu acho que mais do que um público grande, eu acho que a gente encorajou alguns colegas, sabe? De tipo, é possível também. Sim. Dá pra fazer, né? Assim, a gente não tem um público tão grande, assim, e tal, a ponto... Mas eu lembro que, assim, era assunto nas entrevistas, assim, né? O som do disco, né? Sim. Sim, eu acho que... talvez eu não tivesse me atentado, mas eu acho que você tem razão. É que eu acho que mais importante do que o público grande é o público de consistência, porque eu acho que ser um claro. artista... Eu acho que eu tava viajando nisso esses dias, que eu fui numa premiação, e foi muito engraçado que a premiação foi o MVF lá. Que é maravilhoso, de Video Music Festival. E aí, eu ganhei 3 prêmios, a Gabi Amarantos ganhou 5. Eu achei muito interessante que nós duas, bem ou mal, somos veteranas ali. Era um monte de artista jovem, eu acho que existe uma coisa, assim, enorme, de um gap, assim. Muita coisa aconteceu nesses 15 anos. E quando a gente vê, assim, nós temos 20 anos, 15 anos de carreira, isso sendo artista independente no Brasil, depois de tudo que a gente passou, hoje ter um público consistente fazendo o que a gente gosta, o que a gente acredita, né, sem ter nenhuma concessão na sonoridade do nosso trabalho, sem se preocupar com o algoritmo da Taylor Swift. Eu acho isso uma coisa milagrosa, maravilhosa, assim, tipo, Sim. Incrível. A vontade de agradar todo mundo é a fórmula pra não agradar ninguém, né? Isso é muito bom quando a gente abandona isso, Cara, eu ouvi uma frase, já tem um tempinho já, e eu já falei ela aqui algumas vezes, que é genial, né? Que assim, pra você estourar da noite pro dia, leva uns 10 anos, né? Nossa, sim. É mais ou menos isso, né? Pois é. A gente chega assim com 15, 20 anos de carreira, com um terrenão ainda pra explorar, com um monte de coisa pra fazer, um monte de lugar pra ir, né? Ainda é super difícil circular aqui no Brasil, né? É um negócio custoso, trabalhoso e tal. É difícil, né? É difícil, mas sabe de uma coisa? Vou ser bem sincera. É difícil, mas eu desmistifiquei muito esse pensamento nesses últimos anos que eu pude viajar o mundo, conhecer de fato a cena independente de vários lugares, e eu acho que o Brasil é um dos lugares que tem mais estrutura, apesar de tudo, viu? Porque assim, sei lá, tem tantos lugares que são extremamente precários, lugares que a gente idealiza, assim, sabe? Lugares que parecem... Não tem. A gente tem um público incrível no Brasil. O público do Brasil faz tudo acontecer, a gente tem um público pra tudo aqui. De repente vem uma banda, sei lá, do Japão, que toca cover das músicas da Vila do Chaves e lota áudio, entendeu? E aí tu não entendeu nada, como é que aquela gente tá toda lá no Cine Joia gritando as músicas da Dona Clotilde. Mas eu não consigo, mas existe. Não, você falou, eu lembrei, cara, tem uns 10 anos, 10, 15 anos atrás, o pessoal do Sesc me chamou e falou assim, tem uma banda japonesa vindo aí e tal. Eles queriam um saxofonista pra participar, a gente indicou você topa? Eu falei, topo, vamos aí, né? Nunca falei não pra ninguém, né? Eu falei, vamos aí. Chegou lá o Sesc Pompeia lotado,
lotado, lotado. Eu falei assim, gente, de onde... Nem eu sabia quem era esse povo. De onde vocês conhecem esse povo? Pois é. Mouse on the Keys. Depois também Nunca ouvi mais. falar. Aí no dia seguinte eu levei os caras pra comer uma feijoada e depois nunca mais vi esse povo. Mas tem, né? Tem pra tudo, assim. Acho que é sobre isso também, a gente entender que nosso trabalho ele tem um recorte, né? Eu acho que sacar qual é esse recorte e poder fazer a partir disso é muito importante, pra não Você ficar sente- louca, assim. Você sente que tem uma comunidade, assim? Você sente que tem, tipo, uma galera que te acompanha, que tá sempre junto, assim, já faz um tempo? Sim. Tem uma base, assim, tem um... Eu sinto que tem uma base enorme de gente fiel, assim, Uhum. que o público vem se renovando muito. Eu acho que de um tempo pra cá, o meu público rejuvenesceu muito, assim. Eu acho que rolou o update geracional, assim. Eu acho que até mesmo é engraçado que eu sinto que esses últimos 4 anos foram os melhores anos da minha carreira. Muito melhores do que no começo, assim. No começo da minha carreira eu tinha muito mais projeção, entre muitas aspas, mas o meu trabalho hoje ele é muito mais Consolidou, né? consolidado. E eu acho que a experiência é maravilhosa. Sei lá, eu tenho 38 anos, eu tenho 20 anos de carreira. Eu sou muito nova. Sabe? Eu acho que se ficar pensando, porque como era na época, porque eu quero ficar presa, gravei meu primeiro disco, aquela é a sonoridade pra sempre. Gente, eu jamais vou ficar. Eu não sei nem o que eu vou fazer no próximo disco, não faço ideia. Sim. Eu acho que curioso, tem que ficar no tempo, assim, viver no tempo. É curioso isso, assim, né? De como as pessoas, às vezes, são muito fechadas essa coisa de estilo, do gênero musical e tal. E aí adora uma coisa que você fez e odeia outra coisa que a mesma pessoa fez, né? Porque tem isso, né? Tem o público fiel, tem uma galera que vai gostar de você. E né? tem a galera que vai gostar Sobretudo. daquela fase, daquele disco, daquela música, que vai pela festa. Eu acho que tem o público que tá indo pelo artista e tem o público que tá indo pra transar. Tem isso também. Tem gente que tá indo lá pra beber, pra ver um show, pra transar. E eu sou esse Nada público contra também. quem faz isso, tá? Não, Nada pelo contra contrário, quem eu transa acho que e tal, tá tudo bem, o show gente. ele é Continuem entretenimento. O show é entretenimento. total. A gente tem que fazer as pessoas se sentirem gostosas, a gente tem que fazer as pessoas dançarem, cada coisa tem o seu lugar. Uma coisa tu vai fazer um show, sei lá, super erudito num teatro X. Eu gosto também, mas eu adoro fazer um show que é uma farofada que o povo adora. Eu adoro farofa. Eu tenho que alternar um pouco de caviar e um pouco de farofa, porque senão eu fico entediada demais. Uma coisa influencia a outra, óbvio, né? Que o disco é a base do show, mas o show também vai influenciar a criação, a produção do disco, pensando assim, isso daqui vai ser muito legal, vamos fazer isso daqui porque vai ser muito legal no palco. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque os 2 últimos discos, Belezas e Caminhos Selvagens. Pra mim parece um show. Sim. Que é óbvio, né? Tem um lance ali da sonoridade que atravessa o disco, né? Essa coisa de banda mesmo, né? Os elementos todos presentes em todas as músicas e tal. Mas tem uma coisa assim, tem uma continuidade, né? Tem um lance ali, até da escolha mesmo do repertório, de qual música tá em qual lugar, assim. Parece uma coisa só, assim, parece um negócio amarrado, assim, que é muito legal, porque o disco fica muito fácil de ouvir. Sim. Né? O disco vai te carregando, assim, vai te conduzindo, assim, tudo faz muito sentido. Tem esse pensamento de vai e vem, pensar no palco, pensar no estúdio. Tem, porque, na verdade, assim, sempre, acho que nesses últimos 2 discos, acho que foram os discos que eu consegui melhor traduzir essa minha percepção, assim, né, de como eu crio as coisas. Porque quando eu tô escrevendo um disco, eu tô pensando nele, escrever as letras, fazer os arranjos, uma linha de baixo, alguma coisa, tudo vem junto da ideia do palco, a ideia qual é a história que eu tô contando, né? Quando eu entendo a história, eu escrevo umas 5, 6 músicas, aí começo a entender que tem uma história acontecendo, aí tiro uma, faço outra. No Caminhos Selvagens tiveram algumas músicas que saíram de última hora, que eram músicas importantíssimas. Quando eu tava criando o disco, durante anos, assim, elas foram peças fundamentais. Aí no último momento eu ouvi elas e falei, gente, isso não tem nada a ver. Tchau. Tá pesando o clima. Mas essa coisa, assim, eu penso mesmo a ordem, né, a abertura, pra onde isso vai, como é que isso cai, a coisa da dinâmica, né? Onde pôr tal coisa, onde é que tem a ver com o texto, como é que termina esse disco, né? E isso no Caminhos Selvagens. No Belezas, que foi o disco em homenagem a Gal, isso era um show. Primeiro a gente fez o show, não era pra ser disco. Não tinha nada não era um show, um projeto
ai meu Deus, sabe, ambicioso. Foi um projeto que caiu no meu colo, eu peguei isso pra fazer e a gente fez um show com toda uma ideia, assim, bem cru, com baixo, bateria, guitarra e voz. E aí, depois que a gente estreou e viu que aquilo tinha uma magia acontecendo naquele espetáculo, aí sim, vamos gravar isso. Fomos pro estúdio e gravamos em 2 dias. Um dia pra gravar os instrumentais da banda. A gente gravou tudo ao vivo, sem clique. Pra ter essa vibe. Eu gosto também. Eu acho que quando dá pra fazer, quando é uma coisa mais solta, assim, eu prefiro fazer sem clique. E aí depois eu pus a voz e foi super fácil de fazer. O trabalho tava pronto. Só abrir um parênteses aqui, pra quem não faz ideia, o clique é o metrônomo, que é uma ferramenta que a gente usa muito em estúdio pra poder, Sim. né, tá tudo certinho no grid, ajuda muito na pós-produção, se você quer editar coisas, colar coisas e tal. Enfim, voltando. E é curioso porque é um disco de tributo a Gal e depois um disco autoral. E os dois com uma onda muito parecida, com uma estrutura, com essa cara de tocado mesmo, né? De show. Foi super legal ouvir São os as dois. gêmeas. Ouvir os dois, assim, um na sequência do outro, assim. E aí, como faz sentido também, né? Como a Gal tá super presente também no seu canto, Sim. né? No jeito de compor e tal. Tem muito a ver. Tem, né? Muito. Eu não sabia, eu não imaginava, porque a Gal era aquela artista que eu ouvia, sempre foi minha referência, mas eu evitava cantar músicas, assim, eu não sou muito de ir lá e vou gravar um Vaca Profana. Nunca pensei, porra, Vaca Profana, entendeu? Tipo, eu vou gravar um disco. Imagina, porque tem um espaço que tu pode fazer, mas sei lá, vou gravar um disco, aí eu vou. Um disco de intérprete normal. Eu vou pegar uma música sua, uma música lá da Bárbara Eugênia, uma música minha com o César Lacerda e um Vaca Profana. Nada a ver, né? Não é o tipo de coisa que eu faria se não fosse por causa do projeto, mas eu acho que também tem essa magia. O negócio nasceu do palco, isso era um tributo legítimo de palco, que virou um negócio. Aí tem tudo a ver. Hoje eu fico pensando, gente, eu nasci pra cantar Vaca Profana, é óbvio, né? Que eu tenho que cantar essa música, óbvio. Fico pensando em cantar Tigresa, assim, porque tava cantando Tigresa no palco, lambendo o chão com a bunda pra cima. Tipo, é outra coisa, entendeu? De calcinha, no cima do palco. Tem que ser mesmo, como se fosse uma justiceira do Tarantino, assim, da vida, sei lá. Tem todo um approach, mas são coisas que eu não sei, tem um mistério também do negócio que a gente faz. Eu gosto de ficar aberta, a dizer sim pras coisas, eu não faço ideia pra onde ir agora. Pô, falar sim é muito bom, né, cara? Eu sempre falo isso com os camaradas, assim, com os amigos. Eu falo assim, cara, você falar não, você vai fazer depois o quê? Você vai colocar lá no seu currículo, assim, não participou de tal coisa, não fez tal, não gravou aquela música. Cara... E tem uma coisa que eu acho legal também, que eu fico pensando, a gente vem de uma tradição de artistas, eu fico pensando nos artistas que eu gosto, assim, só os cânones normais, assim. Eu fico pensando na própria Gal mesmo, ou Elis, ou Caetano, que são, acho, esses artistas que são muito, né, caóticos, de certa forma, porque se tu for ver a produção do Caetano, tem de tudo. Sim, Caetano vai dizer, nossa, tu vai falar, não, Caetano é um compositor. Calma, peraí. Mas o Caetano é um puta intérprete. O Caetano gravou disco com o Roberto Carlos cantando Tom Jobim. O Caetano gravou disco com o Jorge Maltin. O Caetano gravou disco com o Gil. O Caetano gravou disco com todo mundo. Fez, sei lá, Fina Estampa. De Araçá Azul a Fina Estampa. Exato. De Transa a Lisbelo Prisioneiro. Entendeu? Então, assim, é muito vasto o que o Caetano fez como artista. Então, pensar na coisa do artista. Não pensar assim, porque é isso, aquela coisa, sei lá. Tipo, eu queria ser Nick Cave, eu queria ser essa pessoa que vive num mundo lá e escreve as poesias mais sublimes e tem aquele trabalho que tem uma linha absolutamente reta, assim, né? Tu vê, assim, uma discografia impecável, com uma sonoridade coerente, com um tema, né? Quase como se fossem capítulos do mesmo livro, a discografia dele, ou da PJ Harvey, que é um pouco mais híbrida, mas que tu vê que tem um negócio. Só que eu sou brasileira, eu não consigo, não tenho como ficar 3 anos em casa escrevendo olhando pro oceano, porque eu tenho que pagar a conta. E ser vira-lata nesse sentido me obriga a estar em movimento. Eu não posso ficar parada. Eu não posso ficar agora e falar assim, agora eu sou a grande dama da canção. Eu não posso, porque eu tenho que pagar a conta. Diva, sozinha em casa, pensando na vida. Bibi Ferreira.
Eu queria, eu conhecia a Bibi Ferreira um dia num programa sem censura, na época da Leda Nagli ainda. Há 50 mil anos atrás. E ela era muito engraçada, tipo, porque é realmente, assim, a personificação da diva, assim, que chega com aquele óculos do tamanho da cara. E ela não gostava que encostasse, só que com bom humor. Era muito engraçado que todo mundo lá foi dar oi pra Bibi Ferreira e veio um cara lá e meio que pegou nela de um jeito que ela não gostou. Daí ela só deu um toque nele, ela falou assim, querido, não tem problema a gente dar oi. Ela falou assim, só não precisa tocar no meu cabelo, por favor. Eu falei assim, gente, quem é que tem coragem de vir cumprimentar a Bibi Ferreira e tacar a mão na cabeça dela? Só tem que ser pessoa muito sem noção. Mas nossa, enfim. Aliás, abrindo um parênteses aqui que não tem nada a ver, tá? Gente, não cumprimentem os outros passando a mão na cabeça, porque tem gente não que tem... se bota a mão na cabeça de ninguém. Você não bota a mão na cabeça de ninguém, especialmente porque tem gente que tem santo feito na cabeça, é desrespeito. É desrespeito. Eu acho que tem duas coisas que são desrespeito. Uma, quando a pessoa bota a mão na sua cabeça, quando vai tirar foto e bota a mão bem na sua barriga, assim. Ai, não. Quando a pessoa tira foto e bota, ela posiciona a mão na barriga. Esses dias aconteceu, eu falei assim, tira a mão da minha barriga, amor. Não. Mão na barriga. Enfim. Sem condição. Pitis de diva que eu dou. Tirar foto comigo na suruba não pode. Mão na barriga não pode. Mão na cabeça também não. Justíssimo. Gente, pra quem tá ouvindo na rádio, estamos aqui com o Cato, falando um pouquinho da carreira, dos últimos discos, dos projetos. Mas me conta, fiquei curioso agora. Tem coisas que você tem vontade de fazer? Eu vi você falando que outro disco de intérprete nunca mais. Não tô dizendo que eu vou fazer um disco de intérprete. Eu acho que eu vou fazer muitos discos como intérprete, mas eu acho que eu não vou mais fazer um disco de tributo. Ah, tá. Assim, de intérprete no sentido de coletar material, fazer parcerias. Isso eu quero muito fazer. Eu gosto muito de cantar a música dos meus amigos e tem momentos e momentos. Eu sinto que o meu interesse como profissional nos próximos anos é ficar cada vez mais dentro de me aprofundar na parada da produção e da composição, porque eu acho que isso realmente é o que tá me dando tesão. Eu sinto que antes de transicionar, eu era menos poetisa, talvez. Eu sempre escrevi muito, mas eu sinto que a minha experiência de vida com a maturidade, eu comecei a ganhar um pouco mais de confiança nisso, porque eu sinto que o meu ponto de vista ele é válido. Eu sinto que eu ganhei voz a partir do momento que eu fui me abrindo para mim mesma. Então eu sinto que, artisticamente, o que me interessa hoje é escrever a minha história com as músicas. Claro que isso não impede que eu venha a cantar outros compositores também, e vou cantar porque eu, como disse, sou brasileira e vou fazer muito homenagem a Tom Jobim, a Gilberto Gil, a Caetano Veloso, porque a nossa música também tem isso. Mas pensar assim, em termos de um projeto artístico que eu vou pegar o meu santo dinheirinho e investir, eu prefiro hoje fazer um trabalho que eu vá me aprofundar dentro da minha composição, ou fazer parcerias, ou pensar na questão da sonoridade, fazer uma pesquisa, me profissionalizar, ou estudar, ou fazer coisas assim. Porque disco de tributo, porque as pessoas, gravei o disco cantando Gal, aí todo mundo fala, gravam cantando Marina, gravam cantando Bethânia. Eu falei, meu amor, não. Senão eu também não posso. Claro, eu acho que foi um negócio que aconteceu naturalmente, mas eu não tenho interesse. E não é uma fórmula também, né? Não, e eu não tenho interesse em fazer minha carreira a partir disso. Eu acho que... Eu entendo também que cantar os grandes hinos da música brasileira seja uma coisa que comercialmente é muito mais interessante do que cantar as minhas próprias músicas, mas não é isso que eu quero fazer. Não é isso que eu vim fazer. Esse último disco que você tá como compositora, eu acho que é quase tudo você? Não, todas as músicas são minhas. É tudo, né? Tudo. A única música com parceria é com César Lacerda. Tem só tem uma. Só. Tem uns trabalhos, eu acho, que são meio um solo, assim. Sim. Trabalho que parte, sim, claro. Né? É como se fosse um monólogo, assim, esse disco, né? Ele tem isso, em termos da criação. Depois, esse monólogo virou um monte de parcerias, porque a gente tem um monte de artistas no disco, um monte de instrumentistas, e enfim, é um disco com muitas camadas de som, né? Mas a coisa de escrever foi um negócio muito íntimo, muito visceral, muito interiorizado, assim. De abrir o coração, de contar coisas muito íntimas, né? De buscar soluções melódicas e muito intuitivas, muito selvagem mesmo, de onde veio tudo. Toda aquela música veio de um lugar que eu demorei 30 e poucos anos para acessar, porque eu acho que tem coisas que é que nem passar de fase, tu ganha a chave, assim, tu abre
um lugar novo dentro de ti, assim, à medida que, sei lá, que a gente vai se entendendo. Eu acho que o Caminhos Selvagens, pra mim, ele é um disco que ele é quase como se fosse um debut. É o disco que eu gostaria de ter escrito com 17 anos de idade, 18. Porque ele tem uma coisa um pouco ridícula nas letras, assim. Tem uma coisa meio adolescente, não tem problema. Eu acho que tem uma coisa de falar de amor de um jeito muito direto, muito... Que agora eu posso encarar, que antes talvez eu não... Eu não acho isso nada adolescente, pelo contrário, cara. Eu acho que é super difícil a gente ser direto, ir direto ao assunto, falar as coisas assim. É um negócio super difícil. Eu acho dificílimo também. É super difícil. Curiosidade, você compõe assim... tô aqui, vou fazer uma música, ou foi uma parada mais direcionada, mais assim, entre aspas, né? Projetinho, assim, vou fazer um disco assim. Como que é esse processo? Depende muito de cada disco, assim. O Caminhos Selvagens... Do Caminhos agora. O Caminhos, ele começou em 2018. Na verdade, ele e o Gal, eles têm muito a ver porque eu gravei o Gal no meio da gravação de outro disco. Comecei a trabalhar no Caminhos Selvagens em 2018 porque eu falei assim, eu quero fazer um disco sobre isso. Fazer um disco de romance, um disco sobre o amor. Vamos falar sobre isso. E aí eu comecei a escrever e começou a ser um processo de terapia pra mim, assim. E aí eu comecei a escrever durante 2018, 19, 20. A minha ideia era meio que começar a trabalhar nele, era um disco de 2020. Só que aí veio pandemia, ficamos na pandemia, e saímos da pandemia em 2022. E aí eu já tinha escrito um monte de músicas. E aí, no meio disso, transição de gênero, óbvio, teve todo um babado. Esse entendimento, o corpo, a identidade, a sexualidade... a performance, ponto de vista da onde aquelas letras estavam partindo também, tudo isso foi uma revolução na minha vida, que eu não sei nem se eu vou viver de novo, porque foi um negócio muito maluco, né? Foi tipo 7 anos de trabalho num disco, isso é uma coisa enlouquecedora, com gravação de um outro no meio disso. Então eu comecei a gravar ele de verdade depois que passou a pandemia em 2022. A gente começou a trabalhar nele em 2022. Aí em 2023 a gente fez o show Cantando Gal. E aí o Beleza se enfiou no meio. Eu falei, vamos parar de fazer isso, vamos agora fazer esse. Porque isso chamou toda a nossa atenção. Aí ficamos em 2022, 2023... Não, 2023, 2024 fazendo Belezas. Até 2025 com a turnê. E nesse meio tempo eu tava fazendo o turnê com o Belezas e gravando o disco. E fazia turnê. Então, assim, foi enlouquecedor. E mix. Foram 7 meses de mix no Caminhos Selvagens. Uau. Porque eram, sei lá, 800 canais por música. Era muita coisa. Era muita coisa pra administrar. E eu sou muito... A coisa do volume de guitarra, pra mim, é muito... Sim, tipo, a minha voz... Se fica um pouco mais alta do que precisa, aquilo me deixa louca, porque eu acho insuportável voz de cantora, que eu falo. Aquela voz que é a voz chapada na frente com a banda atrás. Sim. Os vícios dos anos 2000. Odeio. Eu, assim, os produtores têm que aumentar a minha voz contra a minha vontade. Se eu pudesse deixar só uma grande lavada de distorção e eu cantando lá, tipo Cocktail Twins, eu ia amar. Geralmente sai tudo junto, faz melodia primeiro, faz letra, como que... Cara, depende muito. Eu acho que o Caminhos Selvagens, as músicas vieram meio sozinhas. Assim, eu acredito numa mágica, que quando tu compõe a coisa vem meio que é uma entidade. Meio já pronta, assim, a letra já vai ganhando a melodia meio que naturalmente, assim. Mas tem muitas músicas que aparecem isso e elas demoram muito tempo pra ficar prontas. Tipo, tem esse impulso inicial e aí fica aquele esqueletão meio esquisito, assim, meio sem braço, sem perna. Mas tá lá, entendeu? Tá quase lá. Mas aí, aos poucos, aconteceu também isso, de pegar os esqueletos, as histórias e ir trabalhando com o tempo. Eu demoro pra fazer as coisas. Eu agora tô, tipo, trabalhando numas 4 músicas, já faz uns 4, 5 meses e eu não consigo terminar. Mas tá lá, uma hora eu vou terminar. Mas fica na coisa do texto, acho que é o que termina mesmo a parada, tipo, do texto, de escrever a letra, reescrever a letra, escrever a letra, reescrever a letra 50 vezes. Eu, como instrumentista, né, eu acho muito louco, assim, você sentar pra escrever uma letra, assim, eu acho uma responsa, assim, sabe? Tipo, o que é que eu vou falar, o que eu tô dizendo? Pois é. E hoje em dia, mais ainda, né, que não é assim, não é nem o que você tá dizendo, é o que as pessoas vão entender disso também. Pois é. Eu acho uma coragem meio absurda, assim. Mas eu não tenho coragem. Eu juro que eu tenho essa questão, tô levando na terapia, porque eu preciso desassociar uma coisa da outra, porque a criação me apavora muito. O palco, pra mim, não é apavorante. Pra mim, o palco é um lugar que ele me afirma. Eu sou muito boa, eu sou maravilhosa, sou gostosa, canto pra caralho. Pronto, eu sei, desculpa. Não tenho modéstia nenhuma no palco.
Eu sei o que eu tô fazendo, eu sou uma profissional muito bem treinada, muito bem estudada, é um lugar que eu tenho domínio. Claro que eu tenho a insegurança normal de subir, mas é um lugar de prazer pra mim o palco, não é um lugar de dor. Mas a coisa da composição, de abrir a minha vida, de ter que me expor, é assustador pra mim. Parece que eu tô, sei lá, entrando aquele sonho que a gente tem que tá entrando pelada na escola de pantufa. Aham. É tipo meio isso, assim. Fala, gente, quem é que vai ouvir essa música ridícula que eu fiz? Eu vou te falar uma parada e não é papo, porque realmente esse foi um lance que ficou na minha cabeça. Deve ter sido por aí, 2017 ou 2018. Tava rolando uma virada cultural e era assim, era show de manhã, que já é um negócio assim meio... Cagada, né? Já é meio sem clima, né? Nossa. Show de manhã já é um negócio Show de assim... manhã é pra chegar ali e dar um bom dia pro público, falar, bom e você dia. ficar assim, vamos aí, né? Foi aqui no centro, perto ali do Municipal. E aí eu tava indo pra onde eu ia tocar e você ia começar seu show. E era um palco pequeno ali no meio da rua. Eu não lembro que rua que era ali. Quando foi isso? Foi antes da pandemia, eu acho. Foi 17 ou 18. Eu lembro. E aí eu lembro de parar ali, se não me engano, o Fabinho Sá tava tocando com você. Eu não lembro, acho que foi o show Vênus. Eu lembro que a gente fez isso com a... foi na virada cultural, de manhã. Foi um lance desse, assim. E aí o que eu gravei, assim, que me chamou muita atenção, né? Porque, cara, músico é uma desgraça. Se você não impedir, o músico ele sobe de pochete, de pijama no palco sem jogar uma água na cara. Sim, eu tenho uma mala de roupa para a minha banda. Pronto, tá aí. Tem que ter acessórios. E aí eu tava andando ali e tal, e aí tava vendo os caras lá daquele jeito e tal, e aí começou, eu lembro que tinha um começo instrumental, assim, eu dei um alô pros caras, os caras começaram a tocar, falaram, vou ver um pouquinho aqui. E aí você subiu no palco toda montada, e eu falei assim, bicho, isso é o comprometimento Sim. de artista, assim, ó, tá de manhã, tá na rua, é pra ninguém... Foda-se, eu vou fazer a parada. Nessas horas eu acredito que tem uma coisa que eu boto muito pétrea, assim, pra mim, que é o comprometimento com a obra mesmo. É uma coisa religiosa. E com subir no palco, né? É religioso. Eu acho que a coisa de ter um certo ritual, ter uma mística, existe um negócio muito maluco que tu sabe o que é e que eu sei o que é, quem toca e vive disso sabe o que é. Mas é muito inexplicável. Eu me sinto muito pequena diante daquilo. Quando fecha os olhos e a gente escuta, a gente realiza o que tá acontecendo ali, a união daquelas pessoas tocando. Aquele negócio tão absurdo, assim. É tão bonito, é tão importante. E eu acho que, assim, também a coisa de se preparar... Eu sou libriana, né? Então eu acho que, assim... Figurino, pra mim... É tudo. Você pode até ser meio caída, mas se você estiver bonita e bem vestida no palco, entende? Tipo, aquilo enobrece o que tu tá fazendo. Super. Eu adoro também uma camiseta e um jeans. Eu acho legal, mas assim... Que tem um contexto também, um contexto, né? Acho que tem... também. Tem a hora disso também, né? Mas enquanto eu tiver... autoestima pra segurar um vestido de brilhantes, eu vou segurar um vestido de brilhantes. Depois que eu tiver mais velha, se eu não tiver mais autoestima pra isso... Eu lembro que você tava montada, tipo, produzidaça, sabe? E isso eu acho que é um negócio muito louvável, assim, do ofício, né? Sim. Da profissão. Porque as pessoas lembram da gente hora que o show tá lotado, quando tá tudo, né? Quando tá aquele glamour tudo e tal. E assim, cara, o dia a dia... não é esse, né? E você lidar nem pensar. Com a mesma dedicação, doação, comprometimento de tocar ali na 7 de abril, na virada cultural, às 10 da manhã, e de fazer a mesma coisa, sei lá, na Casa de Francisco, ou na Áudio, ou na Sala São Paulo, que seja. É que tem muitos momentos, né? Tipo assim, a gente, durante esse tempo todo... que eu fico pensando, muita coisa aconteceu com a nossa profissão nos últimos 15 anos, né? Eu tenho uma gratidão enorme de poder trabalhar. Eu sei quanto custa e quanto trabalho exige pra todo mundo que tá envolvido pra fechar aquele show ali.
sabe? Poder estar na programação da virada cultural, seja às 7 da manhã, seja às 11 da noite, cara, a gente tem que dar valor. Sim. Sabe? Porque é tão pouca oportunidade, é tão difícil, sabe? Você tá ali. Sim. Então, assim, às vezes é foda mesmo. Se eu vou acordar pra fazer um show 7 da manhã, eu praticamente não durmo, né? Mas enfim, a gente dá o nosso jeito e pra isso existem os fármacos. E aí a gente tá ali, tem que fazer, porque tem que. No fim das contas, eu sempre penso assim, às vezes tem momentos que eu não tô nem um pouco a fim de estar ali. Mas tem horas que tem que agradecer só de tu estar com a banda no palco. Eu acho que depois da pandemia, de ter ficado 2 anos isolado em casa, sem tocar com os músicos, assim, sem ter esse contato, eu aprendi muito também, porque eu fiquei muito autossuficiente. Acho que isso foi importante também para dar um mergulho dentro da minha própria loucura, dentro das pequenas arestas que fazem a gente ser quem a gente é. Estruturar a minha vibe de tocar o meu show sozinha com voz e violão, que eu acho importante. Acho que todo artista deveria saber. E você tem essa versão do show também, Tenho. Né? O voz e violão pra mim tá sempre junto. Ele anda paralelo. Tem lugares que eu só acesso com ele. Não, eu não consigo levar o meu show com a banda pro Brasil inteiro. Não existe como. Mas quando eu toco com a minha banda, eu agradeço, porque eu lembro justamente do tempo que aquilo não era uma realidade. Porque eu sempre achei que tocar com banda era uma coisa normal. Aí teve um momento que a gente sacrificou isso. Quando eu voltei pro palco com uma banda, tocando com banda no palco, meu amor, posso no meio do temporal, eu vou estar feliz da vida. Porque pra mim isso não é uma coisa banal. Eu acho que todo esse drama que a gente viveu e que tá sempre respirando aqui do nosso lado, assim, todo o nossas questões políticas, existenciais e trágicas, assim, isso deu um grande chá de vida real, assim, pra mim. Foi muito bom. Eu agradeço muito quando eu tenho a oportunidade de estar no palco, oportunidade de estar com os músicos, de poder fazer uma coisa divertida, assim, de poder me divertir, de poder cantar coisas. Também essa parada com a pandemia e com contato com o público através das redes sociais ali, fazendo live e tal, me veio uma coisa bonita, assim, de ser uma cantora brasileira que não tem muito preconceito com nada, assim, porque quando eu tava fazendo as lives de pandemia, eu ficava cantando no karaokê tudo. Então era Duran Duran, Depeche Mode, The Cure, Gal Costa, Reginaldo Rossi, Débora Blando, e era essa grande maluquice toda, né? E eu fiquei pensando, nossa, como é bom também você tá diante do público e cantar o que a galera gosta, assim, tipo, e se divertir, poder fazer um negócio só pra se divertir, também é bom. Sei super. É uma delícia. E eu acho que tem algo, assim, não querendo romantizar e criando uma desculpa mirabolante pra dizer isso, mas, cara, assim, aqui em São Paulo, sabe, a gente fazer esse tipo de coisa, promover esse tipo de encontros, promover um entretenimentozinho sagaz pra galera a hora que precisa. Pô, é muita coisa, cara. Essa cidade é terrível, cara. O que ela faz com as pessoas, assim. É isso, a gente tem oportunidade, o dinheiro tá aqui, as coisas estão aqui, o centro financeiro do país, pipipipopopó. Uma das maiores metrópoles do mundo. E eu acho que essa cidade é um rolo compressor, cara. É um moedor de gente, entendeu? Então também ter esse momento, assim, de... sei lá, o que eu faço no carnaval, cara. Vamos juntar. Então, eu ia falar aqui, isso. Eu acho que é importante fazer tudo. Eu acho que tem isso também, porque, bom, eu vim de um trabalho de tributo cantando Gal, fui pro meu trabalho autoral, que é a minha pesquisa sagrada, que pra mim é o que me interessa, mas também é isso, tem momento de ir lá e cantar no carnaval, tem momento de ir lá e fazer um negócio, porque a gente tem que estar no movimento, né? Fico imaginando, a gente tem que estar muito na multiplicidade. Ser uma artista brasileira, pra mim, é estar na multiplicidade. É poder fazer um pouco de tudo, porque a gente tem que se mover. Não dá pra gente ficar parado. Total. Bom, eu ia te fazer a pergunta, mas você meio que já respondeu agora no finalzinho, né? Que é essa mistura aí da farofa com caviar. Que é isso, né? É um pouquinho do que a gente ouve no rádio, do que a gente pesquisa, né? Sim. A vida de artista é muito isso, assim, né? A gente ficar se jogando nessas coisas todas aí, né? Mas sabe de uma coisa, só um comentário. Eu tive uma experiência muito positiva nos últimos anos, de ficar muito próxima do público, de entender também essa renovação do meu público. E também de ser DJ da noite, tocar pras pessoas nos inferninhos de São Paulo. E eu percebi que essa coisa catedrática, que é assim, eu gosto disso, eu faço isso, essa parada, isso é uma coisa muito da nossa geração. Porque as pessoas hoje, elas não são mais assim.
Eu senti muito assim, as pessoas elas não se classificam mais tanto, né? Antigamente a gente tinha isso, nos anos 90, sei lá. Aham. Ah, eu sou do rock, eu sou do rap, eu sou do sim, MPB, eu sou... sim. Não, hoje em dia não, as pessoas elas ouvem Rosalía, elas ouvem tudo. Elas ouvem de Depeche Mode a música brasileira, elas gostam do que tem de mais pop, do que tem de mais... do trap. Elas conhecem, Aham. tem uma parcela do público que é muito jovem e que é assim, e que não tem. E eu me identifico cada vez mais com essas pessoas, porque tô lá tocando no Presidenta, 8 da manhã, e aí, sei lá, mete Madonna e Sandy, depois, sei lá, Jessie Ware. E as pessoas dançam, mas eu acho que essa coisa ficou muito mais diferente. Com a internet, os rótulos meio que perderam a... Vai perdendo sentido também, É. né? Que é justamente isso, assim. Eu acho que tem tanta coisa rolando e a gente tem acesso a tanta coisa, né? Que você se limitar é você, né? Você é deixar de acessar um monte de coisa, né? Sim. E deixa eu te perguntar também uma outra coisa. Você falou um pouquinho já. Quem tá com você mais constantemente, assim, no lance da composição e tal, nessa troca criativa? Eu sou muito solitária com a composição, assim. Composição pra mim é uma coisa complexa de eu dividir com alguém. Eu tenho que ter... Eu tenho pouquíssimos parceiros de composição. César Lacerda é talvez o maior parceiro de composição. Aham. Atualmente, eu tenho algumas pessoas assim, eu compus uma música com a Jalu, que ficou super legal. Mas eu não tenho muito, assim, uma coisa de parceiro de composição. Isso é uma coisa muito pontual, eu sou muito solitária. Eu tenho mais a parceria com o Fábio Pinchovski e com o Jojo de produção, assim, Sim. né? De tocar. O quanto você se mete na produção? Eu produzo com eles. É junto mesmo? É junto. Eu tenho uma... Porque, por exemplo, no Caminhos Selvagens, o disco eu ia compondo, gravando, e então assim, eu trouxe metade do trabalho, eu já tinha feito a pré sozinha. Então, a composição vem junto já das ideias de sonoridade, já vem junto de solo. Você produz umas coisas em casa, assim, e tal, já chega meio Eu chego meio com a música, andado. eu cheguei com o grid da música já, com a bateria eletrônica, peguei a bateria eletrônica, a gente regravou algumas coisas, incluiu outras, mas assim, Caminhos Selvagens, ele parte das demos, a ideia era essa. Uhum. Então tem vocais que são das demos, são violões que eu gravei em casa, no celular, tem os pads que eu gravei, tipo, coisas assim que dão a estrutura da música e que dão Que massa. os elementos principais, sabe? Tem coisas que pra mim no disco eram solos que não eram solos, eram solos que eram da composição, né? Tem coisa que é da composição mesmo, que a música ela existe pra que chegue naquele solo. Então isso não é uma coisa que tu consegue simplesmente... Tem um solo, no caso, em Mil e Uma Noites Over, que eu fiquei obcecado. Eu regravei ele 50 mil vezes, porque tinha que ser exatamente igual como tava na minha cabeça. E os meninos não estavam conseguindo chegar, mas o Jojo conseguiu chegar. A gente tem 2 baixistas nessa música, porque um fez o solo, que é o Jojo, e o Magno fez a música inteira, porque tinha a ver, assim. Então, é isso, um recorte. Mas eu não só participo ativamente, como eu sou completamente louco. Eu adoro produzir música. Ali é a hora que, tipo, tudo faz sentido. Eu sofro, eu fico obcecada, eu acho que eu tenho algum transtorno. Mix, pra mim, eu fico ali do lado, assim. Claro que eu acho que tem processos, né? Aquela coisa, os meninos, eles também levantam algumas coisas de mix. Mas eu tô sempre ali do lado pra... Muito difícil o negócio não sair do jeito que eu escutei dentro da minha cabeça. O Fábio é um cara super caprichoso também. Ele é muito ligado... Ele é. Em timbres, né? Na sonoridade das coisas, assim. Sim. E as guitarras estão assim, num papel super importante do disco. Sem contar que aí é uma banda também. Só tem gente incrível. Só tem camisa 10 Sim. no rolê, né? Mas é muito legal o Fábio, porque a gente tem uma... Fábio e o Jojo, a gente não tem que explicar muito nada. A gente ouviu as mesmas Isso é bom, coisas. Né? Sabe? Ouvir as mesmas coisas. Tu sabe o que é um Jesus and Mary Chain. Eu não preciso avisar, falar, bota um Jesus and Mary Chain. Ele já sabe, ele só pisa 3 pedal. Ele já sabe o que eu tô falando, assim, quando a gente tem essas inspirações, assim. E foi muito legal. No Belezas, o Fábio levantou todas as coisas e eu falei, querida,
suja mais. Aham. Mais guitarra. Ele tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Pode pedalar. O disco ficou 30% mais podre. Porque eu cheguei pra ele, porque a gente falou, vamos gravar esse disco. Daí eu já cheguei pra ele e falei assim, vamos, é tipo The Velvet Underground, né? Tipo, eu gosto de ouvir discos que tenham textura, né? Eu gosto de ouvir coisas que tenham essa coisa assim de ter uma película de alguma coisa acontecendo, né? Não, e é a Gal fatal, né? Sim. Eu acho tão engraçado que as pessoas não associavam isso. Falavam, nossa, você gravou um disco de Power Trio cantando Gal, uau. Eu falei, gente, mas é Gal Fatal isso. É o mais óbvio. É a coisa mais óbvia que existe, você fazer um tributo a Gal cantando com um trio. Ah. Não, e é engraçado, porque quando eu fui ouvir o disco, foi ali pela metade do disco que eu falei assim, o que é isso? É um tributo ao Caetano? Não, peraí, tem uma música do Gil aqui. Aí na metade do disco, não, tá, é Gal. Sim. E aí falou assim, óbvio que é Gal. É óbvio, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A coisa... Tanto o lado técnico, quanto eu acho que também um lance de expressividade, assim, tem muito a ver. E acho que os caras captaram demais, assim, a atmosfera do negócio, né? Sem copiar nada, sem ficar, né? Sem virar uma formulinha e tal. É que todo mundo chegou com muito tesão pra fazer esse trabalho. E realmente pra gente, a gente tava em 2023. Tinha recém saído de uma pandemia. A gente tava voltando, assim, tu lembra como é que era? A gente ainda tá meio estranho, assim, a coisa da cultura, mas a gente... Cara, eu tava falando esses dias tava aqui que engatinhando. eu senti que, assim... Essa última virada de ano, assim, 2026 começou assim, agora baixou a poeira da pandemia. A gente ainda tava, eu sinto que... A gente tava no pós-pandemia. Pós-pandemia foi um período que existiu ali pós-traumático, estresse pós-traumático. Eu senti todos os... de tipo, como é que faz isso mesmo, assim, né? Tava todo mundo meio assim, tá, o que tá acontecendo, o que tá... Sim. Tá rolando, ficou todo mundo um pouquinho perdido ainda, demorou um pouco pra... Demorou, e teve muita coisa. Eu sinto que depois da pandemia, dentro da minha cena, dentro dos lugares que eu frequento, as pessoas, elas pisaram na jaca, eu mesma. Eu tava nessa época vivendo sexo, drogas e rock and roll demais, foi muito bom. Mas foi um negócio assim, muitos amigos morreram nessa função. Tive algumas pessoas muito próximas morreram por causa de droga, rolou um negócio meio... O pêndulo, assim, da restrição e do... Sim. Rolou um grande rendezvous pós-pandemia. Total. E eu acho que o Belezas foi um disco que ele traduziu esse espírito da época, porque eu tava vivendo isso na época. Então eu tava assim, era um desbunde mesmo. Era um desbunde porque a gente tinha vivido o empoderamento de todas as coisas sexuais e de gênero e tal, dentro de casa presa. Então, quando a gente saiu pro mundo, meu amor, a gente saiu quebrando tudo. E eu acho que essa sensação, o Belezas foi o primeiro trabalho que eu fiz pós-pandemia, era um trabalho de um tesão enorme, porque ali não era, a gente não tava a gente tava fazendo um trabalho em homenagem a Gal, mas na verdade a gente tá falando da gente ali. Sim. Porque eram músicas que falavam de liberdade, eram músicas que celebravam, sei lá, o Brasil que a gente ama, né? O Brasil que tem virilha exposta, sabe? Que tem uma sexualidade forte, que tem uma transgressão maravilhosa através dessa imagem da Gal, mas sendo uma pessoa trans em 2023, no século XXI, era outra coisa, né, naquele momento. Então acho que esse trabalho veio muito com essa força, assim, porque pegou o espírito da época. Eu tenho total essa sensação, assim, porque pelos carnavais, assim, que rolaram, 2022 foi aquele negócio que tava, pode, não pode, mas só pode fechado, pode, mas não sei o que e tal, e aí não teve carnaval, aí em abril a gente resolveu vamos pra rua em abril e não sei o que. Foi uma emenda, assim, do carnaval desse carnabril em 22, foi emenda, até 2024 foi emendado. Assim. Foi. E assim, e foi essa loucura mesmo, né, da gente... Vamos nos permitir o que a gente nunca nem se proibiu de fazer, né? Foi uma loucura, cara. E eu acho que, com certeza, influenciou demais a produção de todo mundo. Sim. Influenciou a minha, porque foi isso, cara. Foram 2 anos que eu fiquei fazendo festa, fazendo baile, tocando pra galera se pegar e sem uma preocupação de tipo, esquece, não quero saber de pedal, não quero saber de criação, estética, texto, não quero saber de nada disso, eu quero saber
de viver isso aqui. A música vivendo ali, né? Eu quero fazer isso esse aí. negócio aqui. E aí eu tô sentindo, assim, que o ano passado deu uma ressaca, assim, de tipo, ninguém aguenta mais esse negócio também. Não, rolou uma grande E aí ressaca. parece que agora, assim, sabe, voltou. Falou assim, não, agora temos as 4 estações do ano, virou o ano, agora vai ter carnaval, agora acabou o carnaval. Gente, dispersando, pronto, chega. Eu vi um meme esses dias que era nojo de farra. Nojo de farra, tipo assim, não aguento mais. Eu tô um pouco assim esse ano, assim, eu tô sentindo, mas não é nem porque eu não quero, porque eu não posso mesmo. Que assim, tipo, eu não sei, eu acho que a cada ano a gente vai sentindo mais a coisa do corpo, assim, tipo, nossa, eu não aguento mais. Eu, assim, já reduzi álcool, por exemplo, que eu tava, assim, sempre bebi muito. É a coisa de família também, bebi em casa, bebi em família, bebia fora de casa. E agora, meu amor, se eu tomar um vinho, eu fico 3 dias, parece que eu tô morrendo, assim, então não dá. Vou te falar, 45 mais, cara, meu Deus do céu, eu vejo... Hoje em dia eu saio na rua, eu vejo uma long neck, eu já penso na ressaca do dia seguinte, que eu vou acordar zoado, eu já fico assim... o tempo... Eu tenho um quadril de uma velha de 90 anos, eu faço fisioterapia, eu tenho que ir pra academia fazer exercício, senão começa tudo a doer. Você faz academia? Não parece, né? Mas eu vou quase todo dia. Não, eu também, eu adoro, é importantíssimo. Foi uma pena porque eu demorei algumas décadas pra entender que era sobre saúde, não era sobre estética, porque eu tinha um preconceito muito grande. Mas isso é uma coisa que eu te falei, é da nossa geração. Porque você tem 45, eu tenho 38. É a mesma geração. Era aquela coisa que naquele momento a academia era uma coisa para um certo tipo de gente. E a gente que não é padrão não se encaixava. Mas hoje as pessoas, elas não têm mais isso. Eu acho que o mundo mudou para melhor também, sabe? Nos últimos tempos. Eu fiquei refletindo, eu não acho que a gente seja... A gente era tão cagado nos anos 90 e 2000. Eu acho que retroceder a gente não retrocede, não. Eu acho que retrocede e não retrocede, sabe? Tipo, porque eu acho que tem coisas que retrocederam. Mas se tu for parar pra pensar, nossa, era um mundo tão difícil viver naquela época, era tudo tão... Nossa, tão preconceituoso tudo. Mas é porque eu concordo com você que melhorou. Não tá bom, mas melhorou. Mas nunca vai estar bom. Não, bom nunca vai estar. Mas eu digo no sentido de que todas essas possibilidades, tudo isso estava silenciado. Entendeu? Não existia. E o outro lado, o conservador, ele não precisava ser tão conservador assim, porque não tinha ninguém pra contrariar ele. Hoje tem, então eles estão contrariados, né? Não era uma coisa simples, assim, eu não quero falar isso errado, mas assim, não tinha ninguém próximo a mim nos anos 90, no começo dos anos 2000. Eu achava que todos os meus amigos eram héteros, todos eram cis, e que... Pois é. Né? E aí, assim, aos poucos a gente vai vendo assim, não, as pessoas estavam se tolhindo, claro. não estavam se permitindo, lógico. E aos poucos... não é que, né, as pessoas vão se permitindo, não é que... Ninguém inventou isso, né? É uma coisa na cultura, né? Porque eu fico pensando naquele momento que tu não tinha nenhum tipo de contato com qualquer outra realidade que não fosse aquela realidade. Então, não era nem possível, e era né? tudo muito abafado, né? Era tudo muito... Não era conversado, não existia diálogo sobre nada. É louco isso, né? Até sobre sexo, os nossos pais não falavam com a gente sobre sexo. De jeito nenhum. Não falavam, eu nunca tive uma conversa assim, olha, vem cá, funciona assim, assim, assado, lá. Nunca tive. Nem na escola direito me ensinavam. Nada. Não tinha nada. Tem um tio gay. Cara, é gay. E assim... Esse fato impossibilitou a convivência dele com o resto da família. Sim. Né? É uma violência muito grande. Não que, né, infelizmente, muita gente ainda se incomoda com isso, mas esse passo a gente não vai dar pra trás. Não, a gente não vai dar. Não vai dar pra trás. Eu acho que é um momento de conflito, né? É isso, a gente tá vivendo... Tá um conflito. Exato. O conflito, ele vai causar esse desconforto todo, mas o conflito, ele é um avanço. Ele é um avanço. Eu acho que tem muita... A gente tá indo por uma coisa que eu sinto que são novos problemas. Não adianta a gente ficar aqui se estapeando por coisa velha, gente. Tipo, sei lá, tipo, fico pensando assim, até mesmo dentro da nossa profissão, por exemplo. A nossa profissão já não é mais a mesma há muito tempo. O nosso papel, a nossa obra, o que vai restar, o que não vai ser, a nossa relação com a crítica, a nossa relação com a estética, tudo isso... Coisas que pra gente,
há 10, 15 anos atrás, voltando pro início da conversa, que eram coisas muito dadas e referências muito sólidas, isso já acabou. Porque a gente não faz ideia do que é a música mais, a gente não sabe pra onde vai, a gente não sabe se a inteligência artificial é boa ou ruim para o nosso trabalho. A gente não faz ideia. A gente tá vendo um negócio que tá em constante transformação e que, sei lá, às vezes eu fico pensando que a melhor maneira de navegar esses tempos é se jogar e ser verdadeiro e se divertir um pouco também, porque se ficar o tempo todo querendo surtar, vai surtar, porque é desesperador também. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Olha que viagem. Tu viu que agora viralizou aquele negócio da novela das frutas? Eu achei aquilo um marco cultural, sabia? Eu fiquei pensando, a novela das frutas é muita loucura, bicho. É um negócio muita loucura pra mim. Que eu nunca pensei que eu fosse ver na minha vida. É muita loucura. Porque é um negócio bizarro. Não, e é isso, né? O meme, né? Que assim, o que a gente achava que ia ser 2026, com os carros voadores e não sei o que, a gente estamos vendo novela de fruta. Cara, é muito bizarro. E aí eu fico pensando, mas será que a novela das frutas... Eu fico pensando, o que Andy Warhol pensaria da novela das frutas? Ele ia achar foda, ele ia achar foda. E, cara, é muito maravilhoso, de certa forma. Isso é bizarro, gente. Sério, isso é muito bizarro. Cara, você sabe que sobre Andy Warhol já me fizeram uma provocação. Andy Warhol ia gostar do Romero Brito? Fim. Eu acho que Andy Warhol não ia gostar do Romero Brito. Eu acho que tudo tem que ter limite. Não, eu acho que ele não ia gostar do Romero Brito, porque o Romero Brito, ele não tem... O Romero Brito, eu não sei. Ele é muito ó, né? Eu acho que é o ó, tadinho. Eu não sei, é que eu acho que o problema... Eu acho que o problema não é nem só a obra, mas aquela coisa assim do Zeitgeist, né? O valor agregado cultural, assim. É tipo, você gosta de porcelanato, luz branca? Pode ser uma estética, depende de quem estiver falando disso, né? Mas eu acho que é meio por aí, é um pouco meio porcelanato, luz branca. Sabe? Antes que a gente acabe gostando de luz branca e porcelanato, querida, muitíssimo obrigado. Nossa, pela sua presença aqui. Fomos longe e voltamos esse papo. Não, eu adoro. achei uma lombra. Que bom. Adorei. Que bom, demais. Valeu. Encerrando o episódio número 110, contou com a presença da artista Cato aqui no Sabsom. Lembrando que cada episódio gera uma playlist e o link você encontra na descrição do episódio, no seu player de streaming preferido. E nessa playlist vão ter os artistas, as músicas que foram citados aqui na conversa. Sabsom que tem roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França, a direção é da Camila Salmásio, captação de imagem da Marina Ortega e do Otávio Gabriel, trabalhos técnicos do Nelson Calura, Adilson Oliveira e Lua Gattinone, e a identidade visual é do Rafael Canoba. Aqui no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Munize Ravena e do Lucas Stanislau, e a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons.